Você trabalhou muito e alcançou então o seu primeiro milhão de reais. Ou se você está vendo esse vídeo, você deve estar próximo de conseguir esse primeiro milhão. Eu quero te dar os parabéns porque você está muito acima da média da população brasileira. Parabéns! Ao atingir esse marco importante, você também deve estar se questionando: tá, agora eu cheguei no meu primeiro milhão. Eu consigo viver de renda com este valor? E a resposta que eu já vou te dar é: depende. E por que depende? Depende do seu padrão de vida, dos seus custos de dia a dia, quanto que você gasta, qual é o seu hábito de consumo. Por quê? Você deve estar pensando em um cálculo muito errado de se fazer para a independência financeira eu tenho 1 milhão de reais. No momento que a renda fixa, que a taxa de juros está super elevada e rende mais de 1% ao mês, eu vou ter minha carteira rendendo 10 mil. Se o meu custo de vida é 10 mil, tá tudo certo. Eu quitei o meu padrão de vida e eu atingi a independência financeira. Correto? Errado. Porque você está negligenciando duas questões importantes que você deve considerar para manter o poder de compra dos seus investimentos e ter a liberdade financeira como uma certeza e não uma possibilidade abstrata. Nesse sentido, você deve considerar o impacto da inflação nos seus investimentos e, segundo, os custos com impostos que você vai ter no rendimento dessa carteira. E ao longo disso, também tem que maximizar e potencializar o retorno da carteira. Por quê? Enquanto a taxa de juros estava lá em cima, que nem ano passado, muito tranquilo render 1% ao mês com baixo risco. Agora, com uma taxa de juros que nem está no momento que eu gravo o vídeo, na faixa de 10,5% ao ano, a sua carteira já está rendendo mais ou menos, né, se for 100% do CDI, 0,83% ao mês, que é o rendimento aí do CDI na média. Nessa linha, o que acontece? Qual que é o impacto que você tem na sua carteira? Nessa linha, você deve estar agora chocado, né, com essa informação. Eu não atingi a liberdade financeira. E infelizmente eu tenho que dizer que não. A inflação é um fator crucial para a garantia da manutenção do poder de compra e da liberdade financeira. Se a gente pegar essa imagem e você analisar aqui comigo, quem tinha 1 milhão de reais em 1994, quando foi lançado o Plano Real, para manter o mesmo poder de compra de 1 milhão de reais hoje, precisaria ter pelo menos 8 milhões. Sim, infelizmente essa é a realidade. E dá uma olhada nessa outra imagem aqui. No passado, a inflação quase destruiu o Brasil. Como o Cauã está fazendo rodar aqui a imagem, vocês vão ver que a gente saiu de momentos da década de 80 que a inflação chegou a bater mais de 6.000% ao ano. Para, após o Plano Real, a gente chegar numa inflação que, a partir dos anos 2000, girou na faixa ali de 6% ao ano. Você deve ter reparado que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, quando você ia no supermercado com 100 reais, você enchia o carrinho. Depois de um tempo, você foi vendo que 100 reais não dava mais para encher o carrinho, e hoje a realidade que você vê é essa daqui. Você sai do supermercado com 100 reais com duas sacolinhas bem leves na mão, porque não dá para comprar muita coisa. Isso é o impacto da inflação. E se a tua carteira de investimentos não repõe no mínimo o andamento da inflação ano após ano, que é a perda do poder de compra do seu dinheiro, que é ocasionada pelo governo especificamente, você vai, ao longo do tempo, perder a possibilidade de manter os seus hábitos de consumo. Portanto, você deve sim considerar o impacto da inflação na sua carteira de investimento. Item 2 que você deve levar em conta, os impostos. Infelizmente, o Brasil tem uma das mais altas cargas tributárias no mundo. E nos investimentos isso não é muito diferente. A maior parte dos investimentos cobra os seus investidores no ganho de capital uma alíquota de 15%. É o que acontece no Tesouro Direto, no CDB, em fundos de ações, em ações, quando você vende mais de 20 mil reais por mês, a alíquota é 15% sobre o ganho de capital, quando é swing trade. A gente tem também outros investimentos mais tradicionais, como fundos multimercados, fundos de renda fixa, que também, depois de 2 anos, seguindo essa tabela regressiva, conseguem chegar numa alíquota de 15%. Então, a gente deve considerar também o impacto desse custo ao longo da nossa vida. Mas a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a pagar menos imposto. A previdência privada, na tabela regressiva, como você pode ver aqui, depois de 10 anos, você consegue pagar uma alíquota de apenas 10%. E a Previdência também não tem come-cotas. Então existem alternativas para a gente reduzir essa base tributária, mas vai incidir impostos. E eu quero te mostrar isso na prática em 2 cenários. Um cenário que o Cauã vai colocar deste lado com alíquota de 15% de imposto sobre o ganho de capital e neste lado 10% de imposto sobre o ganho de capital, simulando então uma previdência.
Ambos investimentos são investimentos que a gente inicia com um valor de R$ 1 milhão, que a gente tem um rendimento ao ano de 11%, que é a média mais ou menos do retorno de um investimento que rendeu 100% do CDI nos últimos 24 anos. A gente vai simular esse investimento que fique investido então por 10 anos. E no final disso a gente vai chegar então até aqui com o valor total bruto acumulado de 2 milhões, aproximadamente, né? 2.839.000 em ambos os casos. Agora vamos lá. Eu vou pagar 15% de ganho de capital aqui e 10% de ganho de capital aqui. Isso faz com que o imposto aqui seja de R$ 275 mil e deste lado o imposto seja de R$ 183 mil. Nessa linha, o resultado final é que deste lado a gente vai ter R$ 2.563.000 e deste lado a gente vai ter R$ 2.656. Ou seja, uma diferença de 5% de alíquotas dá R$ 92 mil de diferença. Por isso que, ao planejar a nossa aposentadoria ou a nossa liberdade financeira, é muito importante a gente considerar o impacto dos impostos, porque 5% é quase 100 mil reais em 10 anos. E a gente viu que era o mesmo investimento, considerando o mesmo retorno ao ano que a gente consegue hoje. E muitas vezes hoje fundos de investimento têm o seu formato fundos de investimento, que a alíquota seria 15%, e o mesmo fundo no formato de previdência. Então você deve utilizar de estratégias para pagar menos imposto e assim conseguir manter o seu padrão de vida ao atingir o número mágico da liberdade financeira. Nessa linha, e o vídeo não acabou, mas eu quero te explicar um conceito bem importante, tem mais algumas questões que eu vou te mostrar. Mas assim, nessa linha, para você viver de renda com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, é fundamental que você, enfim, tenha uma estratégia sólida, tenha um planejamento, inclua a preocupação em relação ao ganho real, né? Uma rentabilidade acima da inflação, uma rentabilidade acima dos seus impostos. E é exatamente isso que a gente faz aqui na Musa com os nossos clientes. Então a gente ajuda eles a investir através de um portfólio diversificado, onde a gente tem a caixinha de renda fixa, a gente tem a caixinha de multimercados, a gente tem a caixinha de ações, seja no formato de investimentos tradicional, seja no formato de previdência, seja através de títulos diretamente. A gente busca entregar para os nossos clientes uma estratégia que seja efetiva em termos de resultado, que ela seja simples de entender e que ao mesmo tempo a gente faça uma otimização da relação de risco-retorno, buscando entregar um portfólio diversificado para os nossos clientes. Se você quer ter ajuda profissional, acesse o nosso site www.musacapital.com.br. A descrição está aqui embaixo. Um especialista do nosso time vai ter o maior prazer em te ajudar a montar esse portfólio. Bom, dando sequência aqui no nosso vídeo. Agora vamos considerar então o conceito de rentabilidade real para entender então se é possível ou não viver de renda com R$ 1 milhão. Vamos lá. Eu tenho R$ 1 milhão e ele então basicamente tem que considerar uma taxa de retorno. Que taxa de retorno vamos simular aqui? Vamos simular 11% ao ano, que é o retorno médio de um investimento que rendeu 100% do CDI nos últimos 24 anos. Legal. Depois a gente tem que tirar o custo de impostos. Vamos considerar que esse investimento já está investido por mais de 2 anos e que a alíquota vai ser 15%. Depois disso, a gente vai tirar o impacto da inflação, porque obviamente é perda de poder de compra. Se a gente pega uma inflação média dos últimos 24 anos, a gente está falando aí de mais ou menos 6% ao ano, que equivale ao mês 0,48%. 11% ao ano, então 0,87%, 6% ao ano, 0,48% ao mês. Nesta linha, a gente vai ver aqui o cálculo sendo desenhado para você aqui do lado e você percebe que se a gente pega o retorno que a gente tem, descontado o pagamento de impostos, descontado a inflação, vai nos sobrar aí mais ou menos uns R$ 2.500 de ganho real efetivo. E tu deve estar chocado, R$ 2.500, Stefano, não é possível isso? Exatamente, porque então a gente conclui que não é possível viver de renda com R$ 1 milhão, a não ser que seu custo de vida seja inferior a R$ 2.500 por mês. Claro que aqui a gente está se baseando no retorno de 100% do CDI. A ideia é que sua carteira renda mais do que isso, né? Que a gente consiga entregar ao longo do tempo um maior ganho real. Mas, ao mesmo tempo, a gente está considerando dados históricos. A tendência que a gente vê ao longo dos anos é que esse juro real que a gente teve em 24 anos seja cada vez menor, ou seja, entregar a rentabilidade acima da inflação não é uma tarefa tão fácil, talvez, em longuíssimo prazo. Pode-se ter momentos, que nem a gente viu ali por volta de 2021, onde a inflação seja superior à taxa básica de juros. E isso é um grande problema. Então a gente tem que cuidar dessa questão do impacto da inflação e das rentabilidades que a gente está simulando ao longo da vida. Portanto, quando a gente vai projetar para o futuro o que seria ideal de resgates,
eu te aconselharia a acumular um pouco mais de patrimônio para que você tenha mais folga de recursos e consiga ter mais tranquilidade nessa aposentadoria, nesse momento de vida que você vai viver de renda passiva ou viver de renda. Então, acumular e majorar isso é muito importante. Por quê? Se a sua carteira de investimentos não entrega nem 100% do CDI, ou se você olha para a sua carteira de investimentos e ela está cheia de produtos que não tem pé nem cabeça, COIs, fundos setipados. Peraí, até antes de entrar nisso eu quero falar aqui dos COIs. Se sua carteira tem COI, dá uma olhada nesse estudo aqui da FGV que fala de COIs. Né? COI é roubada mesmo. É um estudo da FGV que está falando isso. De 284 COIs que eles analisaram, 252 tinham potencial de lucro menor que os títulos públicos. Ou seja, se você tem COI na sua carteira, se você tem fundos setipados, se você tem private equity, tá na hora de você rever a forma como você investe. Porque talvez você não esteja rendendo nem 100% do CDI. Se tu abrir o teu aplicativo e a tua carteira está muito abaixo do retorno do CDI, cheia de COIs, fundos setipados, está na hora de trocar a forma como você investe. Porque senão você não vai conseguir ter o primeiro ponto do cálculo de rentabilidade real, que é a rentabilidade. E aí sim, depois a gente vai maximizar, tendo uma estratégia bem feita, o potencial de diminuir carga tributária e ao mesmo tempo lidar e entregar cada vez mais um juro real maior aí para ti. Né? Então é isso que é importante. E para maximizar esse potencial de retorno, só com uma estratégia sólida, testada, com um profissional que te ajude a montar uma carteira sem qualquer tipo de viés ou conflitos de interesse. Então, como eu falei, é exatamente essa forma como a gente faz aqui na Musa. A gente não ganha qualquer comissão e eu me orgulho em dizer que a gente nunca recomendou COI para ninguém aqui na empresa. Então esses são os cuidados que você deve ter e a conclusão que nós chegamos é que, no meu entendimento, não é possível viver de renda com R$1 milhão, a não ser que o seu custo de vida seja menos de R$ 2.500 por mês. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem interesse em ver mais detalhes sobre isso, descobrir qual que é então o teu número mágico para atingir a liberdade financeira, dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui. Se você quer ajuda profissional, o link também está aparecendo aqui na tela final. E não te esquece de deixar o seu like, seu comentário aqui embaixo na descrição. E nós temos o maior prazer em te ajudar a esclarecer qualquer dúvida e te ajudar nos processos de investimentos. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.